Cantagalo, 22 de junho de 2017. Declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária vereadora Maria Lúcia Monção para que faça a chamada nominal dos vereadores e da vereadora. Sessão ordinária número 15 de 2017 do Legislativo Municipal. Chamada nominal. Vereadora Senir Mendes dos Santos. Presente. Vereador Ciro José Abreu. Presente. Vereador Elias Matos Almeida. Presente. Vereador Everaldo Viola Presa. Presente. Vereador Isaías dos Santos Sirigali. Presente. Vereador Jacir Marcondes. Presente. Vereadora Maria Lúcia Monção, presente. Vereador Matheus Rosic. Presente. Vereador Orlando da Lastra. Presente. Convido a todos os presentes para a oração inicial e após entoamos o hino municipal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem no alto da colina, enfeitando a natureza, começaste pequenina, mas aspiras à grandeza. Canta galo, altaneira, tua bandeira quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Nessa terra muita gente já viveu a vida inteira, desfrutando alegremente da lavoura e da madeira. Canta galo, altaneira, tua bandeira quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Hoje o povo se levanta, quer viver na independência, e a juventude canta com amor e sem violência. Canta galo, altaneira, tua bandeira quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Solicito a primeira secretária, vereadora Maria Lúcia Monção, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão extraordinária número 6 de 2017. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2017, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Cantagalo, Paraná, reuniram-se os vereadores e a vereadora para a 6ª sessão extraordinária do ano de 2017. Dando início aos trabalhos, o presidente convocou a primeira secretária para fazer a chamada nominal, constatando a presença de todos os vereadores e da vereadora. Após lida e discutida, foi aprovada a ata da sessão anterior. Em matéria de segunda discussão, leitura e votação do projeto de lei número 11 de 2017, do Executivo Municipal. Sendo aprovado em segunda discussão. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente sessão. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Então fica aprovada a ata da sessão anterior. Solicito a primeira secretária, vereadora Maria Lúcia Monção, para que faça a leitura da pauta. Pauta da sessão ordinária número 15 de 2017 do Legislativo Municipal. Matéria de ordem do dia e do expediente. Leitura e votação da indicação número 44 de 2017, de autoria do Legislativo Municipal,
Leitura e votação do requerimento número 8 de 2017, de autoria do Legislativo Municipal. Leitura do projeto de lei número 5 de 2017, de autoria do Legislativo Municipal. Leitura do projeto de lei número 6 de 2017, de autoria do Legislativo Municipal. Leitura da denúncia solicitada para esclarecimento pelo requerimento número 7 de 2017, secretária da Saúde, Roberta Ribeiro. Atos da mesa não temos, deliberação plenária não temos. Pausa, em matéria de primeira discussão, leitura e votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 4 de 2017, de autoria do Legislativo Municipal. Leitura e votação do projeto de lei do Legislativo número 4 de 2017. Matéria de segunda discussão. Leitura e votação do projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Matéria de terceira discussão não temos, palavra protocolada não temos e palavra livre. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da indicação de número 40 de 2017, de autoria do Legislativo Municipal. Indicação número 44 de 2017. Autoria do vereador Acenir Mendes dos Santos. Teor da indicação. O vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência e dos nobres companheiros indicar que, depois de ouvido o plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, para que seja feito uma rede de água no bairro São José de aproximadamente 64 metros, beneficiando os moradores Amélia, Emílio, Nelson, Sebastião, Leandro, Jacinto e Marlene. Visto que o valor da rede de água é de aproximadamente R$ 3.328, fora o valor dos cavaletes, e os moradores pedem ao setor competente para que seja avaliado a possibilidade do Poder Executivo para que o execute essa obra. Justificativa. Os moradores não têm condições de pagar a referida rede e eles estão com uma rede provisória feita com materiais próprios, fora dos padrões da Sanepar. Acenir Mendes dos Santos, o vereador autor. Solicito ao autor da indicação, se deseja comentar a indicação. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Acenir. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar a vereadora, cumprimentar os demais vereadores da bancada, os colaboradores dessa casa, as pessoas que nos visitam nessa oportunidade e as pessoas que nos acompanham pela internet. Eu trouxe essa indicação a pedido dos moradores, visto que na administração passada já foi executado alguns metros desta rede, e eles estão com uma metragem, com a rede, melhor dizendo, provisória, sendo com canos inadequados, né? Que a Sanepar trabalha com outro material. Então, eu trouxe essa indicação a pedido dos moradores para que o executivo leve em consideração essa indicação. Esse bairro ali tem diversos moradores e a água não chega até neles. Alguns deles levaram com recurso próprio, como já citei, e a rede não é adequada como seria a rede da Sanepar. Então, eu peço que o Poder Executivo analise com atenção, com carinho essa situação. Se puder executar, é muito bom para que as pessoas ali não desembolsem esse valor de 3 mil e poucos reais, ele é acima desse valor porque tem os cavaletes ainda. Eu peço, mais uma vez, que o Executivo trate com carinho essa indicação, que são diversas pessoas ali que serão beneficiadas com essa rede. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação a indicação de número 44 de 2017. Quem for favorável se mantenha como está, quem for o contrário que se manifeste. Então fica aprovada a indicação de número 44 de 2017, de autoria do vereador Acenir Mendes dos Santos. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do requerimento de número 8 de 2017, a autoria do Legislativo Municipal. Requerimento número 8 de 2017. Autoria dos vereadores e da vereadora Maria Lúcia Monção, Elias Matos Almeida, Jacir Marcondes, Acenir Mendes dos Santos, Matheus Ruzic, Isaías dos Santos Sirigali, Everaldo Viola Presa, Ciro José Abreu e Orlando da Lastra. Teor do requerimento.
os vereadores que o presente subscrevem, no uso de suas atribuições legais, vêm respeitosamente diante de Vossa Excelência e dos nobres companheiros requerer que, após ouvido plenário, seja declarada moção de repúdio à Ecocataratas, pela indiferença e descaso com que a concessionária, a rodovia Ecocataratas, vem tratando a cidade de Cantagalo, Paraná. Há vários anos, o poder público cobra ações e medidas da referida rodovia para evitar os tantos acidentes no perímetro urbano, porém nada de concreto foi feito. De modo efetivo, a Câmara de Vereadores realizou o debate com representantes da concessionária, mas nenhuma atitude real foi tomada. As tragédias são constantes. Diante da negligência de tantas vidas humanas perdidas, pode-se concluir que a concessionária existe exclusivamente no intuito de lucros escorchante, impondo severas tarifas a seus usuários, bem como oferecendo mínimos serviços de manutenção. Enfim, não proporciona o bem-estar da população local, bem como não lhe assegura a integridade física, a segurança da travessia, o direito de ir e de vir de todo cidadão que paga impostos. Acrescentar 3 lombadas, um dos pedidos, em cada trevo, iluminação pública na passarela, fechar cratera próxima à construção do futuro Hotel Revas e retirada de barranco de pedra na curva do quilômetro 423, em frente à entrada da linha Parreiral. Este barranco tem impossibilitado a visão de ambos os lados da rodovia. Também impossibilita a circulação à marginal de veículos, máquinas de implementos agrícolas. Aliás, toda a cidade precisa de outras vias de locomoção que não seja tão somente a grande rodovia com suas limitações legais. Sabe-se que parte deste barranco já foi retirada em outras épocas, restando pouco mais de 10 metros com rochas mais duras e que necessitam de trabalho especializado com britadeiras e até explosivos. Em outras épocas, muito do material cascalho e similares foi utilizado em aterros como matéria-prima em construção da cidade. Através de informações com o pessoal da pedreira da Dalmina, que se situa na outra margem do referido barranco, o bloco de asfalto já foi dinamitado, de basalto melhor, já foi dinamitado há muitos anos, estando frouxo para remoção e aproveitamento, porém foi impedida pela concessionária, Ecovias ou Ecocataratas, e a retirada das rochas. Pior de tudo, tal empresa especializada em taxas, em taxas, cobranças pela utilização de estruturas destinadas ao transporte, não faz ainda e impede outros que o façam. Esta indicação vem no intuito de solicitar à concessionária uma ação efetiva que resolva o problema de uma só vez. Se ela não realizar ou não quiser realizar, há outros que podem fazer, desde que haja autorização para tanto. Pelo que se sabe, a concessionária impede toda e qualquer tentativa de terceiros agirem no perímetro de imediações da antiga rodovia federal, a BR-277, outorgando-se o direito de propriedade de algo que sempre pertenceu à população brasileira e aos demais transuentes, em uso legítimo de ir e de vir, ou de simples travessia. Um animal não pode ser visto às margens que pode ser recolhido ou sacrificado. Acessos foram trancados, impedidos aos moradores adjacentes de locomoção facilitada, pois já conhece casos de tais reprimidas, sem que para isso tivessem a devida autoridade. As reclamações quanto ao desmando e abuso do poder dessa concessionária são inúmeras, tanto que se faz imprescindível essa ação de readequação do referido barranco no local citado e a construção de uma via paralela a que se possa chamar de marginal, saindo da Vila Diogo até o trevo de acesso ao Porto Janjão. Este percurso é pouco mais de 1 quilômetro e não oneraria grandes custos à muito nobre e seríssima concessionária. Justificativa. Tal solicitação deve-se às constantes ocorrências de acidente, resultando em muitas mortes no perímetro urbano de Cantagalo, Paraná. A sociedade cantagalense clama por soluções referentes ao descaso que a rodovia vem tratando nossa cidade em imediações. Em outras cidades, há lombadas eletrônicas eficazes, redutores de velocidade, advertências diversas. A popularmente conhecida quebra-molas, que ajudam a reduzir a velocidade dos muitos veículos que transitam por onde a 277 faz seu percurso.
Como exemplo, podemos citar Virmonde, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu, todas têm lombada que obrigatoriamente impõe a redução de velocidade. Maria Lúcia Monção, Elias Matos Almeida, Jacir Marcondes, Acenir Mendes dos Santos, Mateus Ruzic, Isaías dos Santos Sirigali, Everaldo Viola Presa, Ciro José Abreu e Orlando da Lastra, vereadores autores. Solicito se algum dos autores desse requerimento se deseja comentar. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Acenir. A Ecocataratas, como chamada agora, essa concessionária, ela comprou a concessão da rodovia das Cataratas, que foi a primeira empresa a qual pedagiou a 277, com pedágio exorbitantes, e eles não estão nem aí com a situação de Cantagalo, já digo assim, por quê? Por um motivo, porque a concessão deles acaba em 2020. E pelo que eu sei, eles não vão renovar com eles. Eles vão, o governo do estado, o governo federal, que essa rodovia é federal, eles vão fazer uma nova concessão para que esse pedágio abaixe. Todas as pessoas que são a favor que abaixe esse pedágio. Então, é muito difícil, você viaja na rodovia de Santa Catarina, você paga R$ 2,70, R$ 3, enquanto um pedágio de 277 você paga R$ 12 e poucos no automóvel. Isso mais perto da capital ainda é mais caro. Então, eu acho que nós temos que executar eles, chegar junto com eles, ver a possibilidade de resolver essa situação, porque se nós for muito fraco com eles, não vão dar bola. Eu sei que situações aí que eles deixam passar a situação, deixam correr, porque eles têm bastante pessoas ali que defendem eles deixam rolar. A briga é muito grande com esse pedágio, já vou dizer, que as rodovias... E outra coisa também eu queria colocar, companheiros, vocês podem notar que quando eles chega o final do ano, um feriado prolongado, eles colocam as suas máquinas na pista para que mais usuários vejam que eles estão trabalhando. Mas essa é uma estatística deles. É para que mais usuários vejam que eles estão trabalhando. Que, na verdade, impedem o tráfego e causam um acidente, como tem causado esses dias aí, né? Eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero entrar no mérito que tange o nosso perímetro urbano, que eles tomem providência. E que tomem providência mesmo, que se nós temos que fazer uma visita para conversar com o engenheiro, ali em Cascavel, com a pessoa responsável, para que venha tomar providência no sentido de nosso pedido, de nossa moção aqui, que estamos repudiando. Eles estão fazendo, não vou dizer assim, eles estão fazendo pouco caso, situações pequenas, eles acham que fica tudo assim como está, mas não é. Vamos à frente, companheiros, e vamos tratar eles para que eles venham resolver esse problema. Seria essas minhas palavras. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, a vereadora Maria Lúcia Monção. Boa tarde, boa noite ao presidente, boa noite aos companheiros, boa noite aos visitantes da casa, boa noite aos internautas. Só aprimorando o que o senhor Acenir já citou, muito bem citado, né? É a questão, eu quero lembrar, se algum cidadão em algum momento escutou falar, né, que essa rodovia tenha prestado contas à sociedade paranaense, né? Se alguém tem notícia que ela tenha prestado conta daquilo que ela tanto arrecada, que é dinheiro, né? A gente sabe do valor desse pedágio, que é um valor que acho que na América Latina toda, né, é um dos mais altos, né? Eu vou falar América, que eu não tenho conhecimento de outros setores ou de outros locais. É um dos mais caros e pode-se dizer que é uma das rodovias, né, que mais causa transtorno aí no Paraná, né? A gente sabe que no começo dessa concessão ela tinha como meta duplicar de Foz do Iguaçu a Paranaguá, e a gente sabe que isso foi sendo retirado aos poucos do contrato, e as duplicações que a gente tem visto, né, acontecer às margens dessa rodovia não é ainda essa concessionária que está fazendo, mas sim o governo do estado, né, que tem feito essas poucas, né, duplicações dessa rodovia. E a gente sabe também que, como o senhor Acenir citou, tem os que faz a defesa, porque tem alguns compadres, né, lucrando com esse pedágio, né, que é uma vergonha, né,
que se cobra muito e que não se cuida tanto da segurança dos que transitam nessa rodovia. Então, assim, não tem como eu pedir voto na moção, porque a moção foi feita por nós, a gente só trouxe para legitimá-la, né? E provavelmente semana que vem a gente estará visitando, né, os responsáveis pela concessionária. E tem mais uma coisa, nós temos segurado, né, a indignação da população, que já tem pessoas dizendo, se eles não tomarem providência, que eles vão tomar por conta, né? Parar umas 2, 3 horas a rodovia, já acho que dá uma boa alerta, né, para os responsáveis. Então, a gente tem segurado, tem tentado conversar, mas se não tem conversa, daí a gente vai deixar que a população haja como deve agir, né? Outra questão também, nós temos empresários que têm intenção de construir, né, de fazer com que a cidade alavanque, e são impossibilitados de fazer esse trabalho. Nós temos um projeto de uma termoelétrica que vai necessitar de uma marginal, porque não vai poder fazer o transporte da sua matéria-prima pela rodovia, que é risco, né? E nós temos um hotel em construção, que já está indo para a fase final, e nós temos ali uma cratera que que os donos do hotel estão impossibilitados de fazer o fechamento daquela cratera, que, inclusive, a saúde já andou convocando eles para verificar que é um criadouro do mosquito da dengue, inclusive, né? E essa questão, né, do barranco de pedra, não sei se essa é a palavra adequada, mas vou utilizar assim, como popularmente a gente conhece. Esse barranco de pedra é em torno de uns 10 metros, né, mas que coloca uma sociedade inteira em risco. Nós temos agricultores dos dois lados dessa rodovia que precisa transportar os seus maquinários. E eles não estão conseguindo fazer isso. Fazem, mas colocam em risco a própria vida e a vida de quem transita nessa rodovia. Então, eu penso assim que a moção, ela não é uma moção vaga, ela tem significado e a população sabe disso e a população quer agir. Então, né, eu quero que o povo fique alerta que nós estamos tomando as providências, mas que não vai depender só de nós. Vocês têm que estarem alerta e tomar, né, também parte disso para entender que essa rodovia não pode só lucrar, né, aí dos que a utilizam, né? Sabendo também que o direito de ir e vir parece que é só na Constituição que isso existe, né? É papel, porque na realidade a gente não tem percebido isso. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador. Gostaria de cumprimentar o presidente, a vereadora, os demais vereadores, companheiros de bancada, cumprimentar a todos que se fazem presentes hoje na sessão e aos internautas. Só a título de informação, a gente já teve uma conversa com o responsável pela Eco Cataratas, foi inclusive no gabinete do prefeito Jair, aproximadamente um mês atrás, o vereador Everaldo me acompanhou também, e aquilo que o Asenir falou realmente faz sentido. A concessionária ela não está nem um pouco preocupada em resolver os problemas que hoje ocorrem, porque ela tem a certeza de que a concessão não vai ser renovada e ela não vai poder mais explorar a rodovia da maneira como ela vem fazendo. Então, a gente elencou vários problemas que hoje existem aqui na nossa cidade para esse responsável da Eco Cataratas, e a resposta dele foi muito vaga, muito vazia, e não conseguiu satisfazer a gente de nenhuma maneira. Inclusive, a gente colocou para ele que os dois radares eletrônicos que possuem hoje aqui na nossa cidade, que são conhecidos como pardais, né, que tem um em cada trevo, ambos não estão funcionando. Segundo o que o responsável nos passou, cada tipo de equipamento que a rodovia possui, ele depende de um tipo de licitação, para ele ser consertado quando ele dá problema. Como a rodovia não está interessada, porque não vai ser renovada a concessão, eles estão fazendo pouco caso. Eles não estão correndo atrás dessa licitação para buscar resolver o problema. Então, hoje, a notícia já é conhecida de toda a população que os radares não estão funcionando e ninguém respeita. Então, era um local que era para passar a 60 por hora, hoje tem gente que passa a 100, 110 e não está nem aí. Outra questão também é a questão das marginais. Hoje a gente sabe que a Vila Diogo é uma vila que tem bastante morador, bastante fluxo de veículo, e eles utilizam um acesso à rodovia que é um acesso improvisado. Ele não dispõe de um trevo adequado e ele é próximo a curvas na rodovia, o que ainda torna mais perigoso o local. Então, ali são dois problemas, que seria fechar aquela cratera e ligar a
a autoelétrica do Everaldo, ali onde tem um lavador, e daí posteriormente ligar até a Vila Diogo para resolver, para que aquela população utilize o trevo, que é a maneira mais segura. E do outro lado da BR também, fazer a marginal, porque como foi citado, ali possui a comunidade da linha Parreiral, e o fluxo de máquina agrícola ali é muito constante. Então, acaba colocando em risco quem está na rodovia. Por exemplo, uma colheitadeira, a partir do momento que ela tem que passar pela rodovia, ela toma praticamente metade da pista. E aí acaba ocorrendo acidente. Então, a resposta dele foi muito vaga e não atendeu em nada às demandas que o município colocou para ele, para esse responsável da Ecocataratas. Então, foi devido a isso que a Câmara tomou a liberdade de fazer esse requerimento, fazer essa moção de repúdio, e posteriormente vai tomar providências maiores para que esses problemas sejam resolvidos. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento de número 8, 2017. Quem for favorável se mantenha como está. Quem for ao contrário, que se manifeste. Então fica aprovado o requerimento de número 8 de 2017, de autoria de todos os vereadores. A vereadora Maria Lúcia Monção, Elias Matos de Almeida, o vereador Jacir Marcondes, o vereador Alcenir Mendes dos Santos, o vereador Matheus Ruzic, o vereador Isaías dos Santos Sirigali, o vereador Everaldo Viola Presa, o vereador Ciro José de Abreu e o vereador Orlando da Lastra. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de lei de número 5 de 2017 do Legislativo Municipal. Projeto de lei número 5 de 2017, súmula. Altera o anexo 2 da Lei 952 de 2015 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 2 da Lei 952 de 2015, que passa a ter a seguinte redação. Anexo 2. Valores das diárias do Poder Legislativo. Diárias para viagem em localidade até 80 km. Valor. Diárias sem pernoite, R$ 100. Diárias para viagens em localidades entre 81 a 200 km de distância do município. Valor. A diária com pernoite, R$ 200. Diária sem pernoite, R$ 100. Diárias para viagens a localidades acima de 201 km de distância do município. No valor, a diária com pernoite, R$ 300. Diária sem pernoite, R$ 150. Diárias para viagens a outros estados da federação, com o valor. Diária com pernoite, R$ 600. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando o anexo 2 da Lei 952 de 2015 e demais disposições em contrário. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Cantagalo, 21 de junho de 2017. Matheus Ruzic, presidente Legislativo Municipal, Isaías dos Santos Sirigali, vice-presidente, Maria Lúcia Monção, primeira secretária, e Everaldo Viola Presa, segundo secretário. Projeto Legislativo número 5 de 2017. O presente projeto legislativo tem a finalidade de unificar os valores de diárias recebidos por servidores e vereadores desta Casa de Leis, além de adequar os valores das diárias sem pernoite, que precisa ser metade do valor da diária com pernoite, o que não ocorre na Lei 952 de 2015. Vejamos. Diária para viagens a localidades até 80 quilômetros, vereadores sem pernoite, R$ 100. Servidores era R$ 80. Valor para servidores e vereadores fica R$ 100. Diária para viagens a localidades entre 81 a 200 quilômetros de distância do município, vereadores e servidores. Valor para vereadores e servidores era de R$ 200 para vereadores, com pernoite, e 150 para servidores. Ficou fixado em R$ 200, tanto para vereador quanto para servidor. Diárias sem pernoite. 150 era para vereadores e 100 para servidores. Fixou em R$ 100, tanto para servidores quanto para vereadores.
diárias para viagens a localidades acima de 201 quilômetros de distância do município. Vereadores e servidores. Com pernoite, vereadores R$ 300, servidores R$ 200. Diária sem pernoite, o vereador era R$ 200 e os servidores R$ 100. Então, o valor de vereadores e servidores fica R$ 300 e R$ 150 a meia diária. Diárias para viagens a outros estados da federação, com pernoite. Vereadores é R$ 600, servidores R$ 600. Permanece, então, vereadores e servidores R$ 600. Portanto, solicitamos aos nobres edis que analisem o referido projeto e esperamos pela aprovação. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Matheus Ruzic, Isaías dos Santos Sirigali, Maria Lúcia Monção e Everaldo Viola Presa. Coloca o projeto de autoria do Legislativo Municipal para análise jurídica, apreciações das comissões competentes. Então, solicito a primeira secretária para que faça a leitura da denúncia. Então, solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de número 6, 2017, do Legislativo Municipal. Projeto de Lei do Legislativo Municipal número 6 de 2017. Súmula. Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do bairro Jardim Santana. A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores, Amigos do bairro Jardim Santana, a AMBES, inscrita no CNPJ 22.203.768/0001, hífen 03, com sede na Escola Municipal Tupiche Pontarolo, sem número Jardim Santana, neste município, a qual em seu estatuto define entidades sem fins lucrativos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Cantagalo, 21 de junho de 2017. Vereador-autor, Acenir Mendes dos Santos. Justificativa do projeto legislativo número 6 de 2017. O projeto legislativo vem de encontro às necessidades ou Associação de Moradores e Amigos do bairro Jardim Santana, AMBEVS, inscrita no CNPJ 22.203.768/0001, hífen 03, sem fins lucrativos, sendo que, com a Lei de Utilidade Pública aprovada, a mesma terá acesso a determinados convênios municipais e estaduais. Para tanto, aguardamos a aprovação deste projeto em regime de urgência. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, o vereador-autor, Acenir Mendes dos Santos. Então, coloco o projeto de número 6, 2017, da Comissão Legislação, Justiça e Redação, para a análise.
Então, solicito a secretária para que faça a leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Cantagalo, Estado do Paraná, digníssimo vereador Matheus Ruzic. Alessandro dos Santos, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG, número 8.991.282, hífen 2, inscrito no CNPJ sob o número 072.353.579, hífen 59, título de eleitor número 086-796-810-604, dos documentos em anexo, residente a domiciliado na Avenida Epaminondas Fritz, número 831, no centro do município de Cantagalo, Estado do Paraná, vem com fundamento no artigo 5º do Decreto-Lei número 201, de 67, oferecer a presente denúncia contra o senhor vereador Valmir Silveira. Em razão do mesmo ter agido em desconformidade com o disposto no artigo 7º, incisos 1º e 3º do Decreto-Lei supracitado, artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando: primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbabilidade administrativa. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. O referido denunciado foi afastado da função de vereador, a qual ocupava na legislatura 2013-2016, por decisão do Ministério Público da Comarca de Cantagalo, Paraná. Na ocasião, também foram afastados outros 3 vereadores, os quais são réus em ações das varas cíveis e criminais da citada comarca. Porém, somente o presente denunciado conseguiu reeleger-se para desempenhar a mesma função na legislatura 2017-2020. O denunciado chegou a ser preso devido a um mandado de prisão, sendo o mesmo liberado através de um habeas corpus, onde o Tribunal de Justiça lhe concedeu a prerrogativa de responder em liberdade às acusações que a ele são imputadas, com a ressalva de algumas medidas cautelares, conforme se vê na página 6 do habeas corpus, crime número 1558, 45, 4, hífen 6, documento anexo, cita-se: A. Afastamento da justiça pública, da função pública de vereador, conforme já determinada pelo juiz ACO. B. Proibição de adentrar na Câmara Municipal de Cantagalo, desde que não seja por determinação judicial. C. Proibição de manter contato com as testemunhas arroladas na denúncia e demais denunciados, pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação. Ressalva-se que tais medidas cautelares encontram-se ainda em vigência e houve por parte do denunciado o descumprimento das 3 medidas supracitadas, sendo que descumpriu os itens A e B ao participar de sessões ordinárias da Casa, podendo ser comprovado através de vídeo, e de item C, ao manter contato com funcionários da Casa que encontram-se na situação narrada no referido item. Ademais, o Ministério Público, através de autos de ação civil pública, angariou provas de responsabilizar o denunciado por apropriação de valores a título de diárias, quando, em verdade, as utilizaram para fins particulares, corroborando para concreta improbidade administrativa e falta do decoro parlamentar, o que está em consonância com a conduta prevista no Decreto-Lei já citado, e também no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores. No que diz respeito a provas, tem-se que a própria Câmara Municipal dispõe de documentação acerca do uso indevido de diárias, bem como o Ministério Público dispõe de outras tantas capazes em provar todo o alegado, ficando a encargo da futura comissão diligenciar nesse sentido. Está evidente a falta de decoro,
motivo pela qual a nossa sociedade está sedenta de justiça, devendo esta egrégia Casa Legislativa atuar da forma que lhe é esperada, requer-se assim o recebimento da presente denúncia, que deverá ter o trâmite previsto pelo artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 67, coadjuvado pela Lei Orgânica do Município e do requerimento interno da Câmara de Vereadores, no que for pertinente, culminando na cassação do mandato do vereador citado, ora denunciado pelos motivos já relatados e demais a serem apurados. Nesses termos, pede e espera pelo deferimento. Cantagalo, 19 de junho de 2017, Alessandro dos Santos. Então, o voto vai ser aberto e nominal. Que sim é a favor, não contra. Daí vamos começar aqui em ordem, vamos começar aqui pelo Alcenir. Vereador Alcenir, seu voto é sim ou não? Não. Vereador Elias? Não. Orlando da Lastra? Eu posso me declarar primeiramente aqui? Por que esse voto? Não pode, senhor Orlando. Não, mas aqui tem uma acusação sobre o seu presidente, que o senhor autorizou ele vir na Câmara. Isso que me deixa em dúvida. Foi o juiz que autorizou e nós só cumprimos as ordens. E só, Porque aqui está constando assim, ele veio na Câmara, assumiu 3, 4 sessões na Câmara, mas ele foi autorizado para vir na Câmara. ele foi autorizar, só que nós autorizamos e já vimos, verificamos que ele não podia, né, autorizar. Me deixou confuso para votar. Uhum. E a ordem é a votação, depois nós comentamos. É sim ou não? Vou votar não, então. Vereadora Maria Lúcia? Meu voto é sim. Vereador Everaldo? Voto é sim. Vereador Jacir Marcondes? Não. Vereador Ciro José de Abreu? Sim. Vereador Isaías Santos Serigali? Sim. Então deu empate 4-4. Como o presidente da Câmara só decide, então o meu voto é sim. Então declaro a denúncia aceita. Solicito a primeira secretária para que faça o sorteio dos vereadores que irão compor a comissão processante. Todos os vereadores aqui. Então, todos os nomes dos vereadores constam aqui dentro do copo, né? E vai ser sorteado agora para
feitas as comissões. E todos conferiram. E o Orlando da Lastra. Aí tem que designar o presidente, o relator e o membro. É por ordem daí, secretário? Há um acordo entre eles ou... Eu gostaria que fizesse votação também, da minha parte. Votação do presidente, o relator e membro. Mas nós temos que saber o interesse de vocês. O meu interesse seria esse. É que seja... Me concede uma parte, eu gostaria que o meu nome não constasse nesse relatório. Hein? Eu faço parte, mas da Câmara de Vereadores, mas eu gostaria que não constasse meu nome. É o dever, eu sei que é dever jurídico, eu sei que é um dever, mas fiquei em saia justa por essa parte aqui, ó. Eu já levantei essa questão por essa parte que fiquei em saia justa. Eu quero que a população entenda. Aqui eu tenho um relatório que o nosso presidente... Mas se for, eu aceito, mas se me afastasse, me tirasse, botasse outra pessoa... Uma vez que foi aceito ser vereador, deve aceitar, arcar com as consequências. Tudo bem, senhor vereador. O que o senhor vereador, Vossa Excelência, está se referindo é quanto ao ofício que o juiz mandou para esta Casa de Lei. É isso que eu para que fosse chamado o vereador para fazer uso do seu cargo. Fiquei eu em dúvida, né? Assim como ele oficiou a casa para oficiar o vereador para vir para casa, para fazer uso do seu mando de vereador. Senhor presidente, silêncio, então nós não estamos em discussão, senhor presidente. O senhor bota a ordem em casa. Eu estou dando uma explicação quanto ao ofício. Eu tenho de sobra, eu só Aqui pedi. está, então silêncio e vamos para escolher os membros. Tá. Ó, o Lucas, venha, faça a parte aqui. O primeiro vai ser o presidente. Elias Matos Almeida será o presidente da comissão. Membro. Relator da comissão será o Jacir Marcondes. E o membro da comissão, o senhor Orlando da Lastra. Obrigado. Então solicito ao vereador Isaías Luiz Santos Sirigali que acompanhe a secretária de Saúde, Roberta Ribeiro, até a tribuna. Solicito também solicitada a presença do requerimento de 7 de 2017, de autoria do vereador Elias Matos Almeida. Então, conforme o artigo 199, resolução do artigo interno, informo que a Secretaria Municipal de Saúde está sendo convocada para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria da Saúde.
O vereador requisitou a convocação e terá 5 minutos para fazer o questionamento. Seu Elias Matos de Almeida tem a palavra. Palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Elias Matos Almeida. Boa noite ao presidente, boa noite à vereadora, boa noite aos demais vereadores, boa noite aos funcionários da casa, boa noite aos visitantes da casa. Foi chamada a secretária para dar uma explicação para a população sobre o atendimento da saúde que está acontecendo hoje, como é que está, como é que não está. Boa noite, secretários também. Sobre medicamentos, secretária, como que está sendo feita a distribuição de medicamento na farmácia do posto hoje? Então, quero desejar boa noite aos ouvintes, né, da sessão, aos internautas. Me dirijo também ao presidente e aos demais vereadores. Com muita honra, a gente vem prestar esclarecimentos sobre o requerimento do vereador. Queria agradecer pelo convite, né, e o ofício que foi gerado. Então, como você falou, prestar esclarecimentos sobre os trabalhos. Sobre medicamentos, eu não vi na pauta, então, como que eu vou responder? Eu não preparei nada de pauta de medicamento. Eu preparei os trabalhos que a gente desenvolveu na secretaria até hoje. Então, assim, eu estudei a pauta e preparei a minha resposta. Como medicamentos, assim, eu não teria como te responder agora, nesse exato momento. Secretária, foi no modo geral para a explicação. Mas eu entendi como trabalhos, né? Trabalhos, então a gente tem bastante coisa nova, coisas que a gente adquiriu na administração, as dificuldades que a gente encontrou quando a gente chegou na administração, apesar de eu já ser funcionária pública, assim como o senhor há 15 anos, a gente faz parte do mesmo concurso, então a gente sabe das dificuldades que tivemos. Então, assim, eu trouxe os trabalhos que a gente realizou. Né? Então, isso está na pauta. Então, está aqui. Até me causou uma certa estranheza, porque dia 29 de maio foi feita uma audiência pública onde foi esclarecido, feito aqui na Câmara e convocado os vereadores, e foi passada a seguinte prestação de conta do primeiro quadrimestre. Né? Então, eu preparei mesmo os trabalhos realizados. Quanto a medicamentos, seria mais aprofundado. Eu posso te responder numa segunda oportunidade ou preparar o material e te enviar, se for o caso, porque eu penso assim, o vereador, você faz parte, acho que, da comissão também, né, vereador? Então, tem livre acesso na secretaria, eu não me escondo, eu fico lá, pode me procurar, tem dúvidas, porque eu acho assim, o elo do vereador e o secretário e a administração é muito importante, porque eu, apesar de ser um cargo político, eu não tenho a pretensão política. Eu trabalho porque eu gosto e eu quero fazer parte de uma mudança no nosso sistema de saúde. Só que hoje, secretário, nós não estamos falando em política e não estamos fazendo política, nós estamos fazendo o nosso trabalho, o vereador, e fiscalizar os trabalhos que está sendo realizado. Então, convidei 2 vezes o presidente da comissão, Isaías, vereador, ele marcou comigo e não foi para nós fazer essa visita. Você está se recusando, então, dar a explicação sobre o medicamento, que o pessoal está me falaram, estão reclamando a falta de medicamento. Isso é verdade ou não? Não é recusa. É como eu falei, no meu entendimento, a pauta é prestar esclarecimento sobre trabalhos desenvolvidos pela secretaria. Os trabalhos que a gente desenvolveu. Não foi especificado trabalho de medicamento, falta, reclamações. Não foi especificado. É trabalhos desenvolvidos. E eu tenho essa resposta que está aqui. Muito bem, secretário. Então, vamos falar sobre o serviço que você está. Sobre o atendimento do povo. Quantos médicos hoje atendem no município hoje, no posto e no hospital também? Nós temos 6 médicos, né, que estão trabalhando na unidade. Eu acho que na história do nosso município, nos últimos anos, aí, porque, como eu já frisei, eu era funcionária antes, hoje eu estou secretária, mas eu era funcionária e eu sou uma funcionária pública. Então, a gente nunca teve tanto médico como agora. A gente frisou mais ainda em atenção primária. Então, nós temos 6 médicos, sendo um cubano, como a gente já apresentou aqui em umas sessões anteriores. Temos 5 médicos contratados, que seriam eles: Dr. Elzio, Dr. Alexandre, Dr. José, a doutora Paula e a doutora Santa, e o cubano, que é o Dr. Daroves. E no interior, como está sendo o atendimento dos médicos, secretário?
O doutor José, então, faz parte do PSF Rural, então ele tem a agenda toda, a semana toda ele vai em todas as comunidades, né? Ele preenche todas as comunidades rurais. Tem a segunda-feira em aberto, para eles poderem fazer reunião técnica, organizar a caixa de medicamento, não deixar faltar medicamento, fazer buscas, no caso de paciente com uma atenção especial, onde ele possa estar indo fazer a visita domiciliar. Então, ele tem a segunda livre para trabalhos técnicos mesmo. Mas a agenda dele, eu não estou com ela em mãos aqui, mas eu friso bem. Cavaco é terça e quinta o dia todo. Então, já chegou dias aí que ele chegou em Cantagalo, na unidade, 6 horas da tarde, em decorrência da quantidade de pacientes. Não existe número de fichas, e sim demanda espontânea, onde ele atende nas comunidades. Me passaram que não está indo o medicamento com o médico e a enfermeira no interior. Isso é verdade ou não? Não, está indo sim. A equipe completa. Sobre a administração do posto, como que está sendo distribuídas as diárias dos motoristas? Então, é como eu falei, nós tivemos uma prestação de conta do primeiro quadrimestre, o qual foi apresentado em reunião do Conselho Municipal de Saúde, foi aprovado em unanimidade e tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Eu não estava presente, mas a minha assessora, Fernanda, veio aqui e apresentou. Esse eu não tenho em mãos, tem que ser uma resposta minuciosa, eu tenho que buscar documentos para trazer uma resposta mais precisa. Nesse momento agora, eu não consigo te dar essa resposta, porque eu me preparei para trabalhos desenvolvidos na Secretaria. Mas isso faz parte do trabalho também, secretário. Existe motorista que recebe menos essas diárias do que está previsto a lei? Por exemplo, a lei diz R$100, menos recebe 50? Como eu falei para o senhor, eu repito mais uma vez, isso eu tenho que responder no segundo momento, eu vou ter um tempo de procurar mais a fundo, até mesmo porque eu não consigo cuidar de tudo ao mesmo tempo, então eu me preparo para uma segunda opinião, pode me fazer o convite novamente, que eu virei e darei a resposta. Muito bem. Estagiários, quantos estão lotados na Secretaria de Saúde hoje? Nós temos 11 estagiários lotados. Como eu já repito mais uma vez, eu era funcionária na gestão anterior e, assim, eu digo de passagem, é assustadora a quantia que nós temos, 11 perto de 30 que tinha no passado. Então, nós temos somente o necessário. Os estagiários que estão lá foram selecionados currículo de acordo com a graduação, ou seja, eu tenho um estagiário que já é graduado, que está fazendo pós, eu tenho estagiário que está cursando cursos da área de enfermagem, e somente o necessário. Tem uma indagação que já ouvi em outras situações, de 2 estagiários na farmácia. Eu tenho realmente 2 estagiários, então eu vou falar isso mais abertamente, porque foi outras questões tocadas lá atrás. Foi uma solicitação da própria farmacêutica pela demanda de medicamentos especializados, então que ela teria que dar um pouco mais de atenção. Então, temos 2 na farmácia. O restante é distribuído entre endemia, vigilância em saúde, atendimento de educação continuada lá na frente, porque não sei se vocês têm visitado a Secretaria de Saúde, mudou um pouco. O estagiário, como ele tem direito, ele também tem os seus deveres. Então, nós temos estagiários que fazem palestrinhas lá na frente para manter uma educação continuada com a população enquanto está esperando as consultas. É teu conhecimento, estagiário dirigindo os carros oficial do posto? Não, não é do meu conhecimento. Tem várias denúncias ao pessoal falando e cobrando, e eu também já vi isso. Então, por isso, mais uma vez eu repito, eu acho assim, essas coisas têm que chegar concreto, porque tem muita coisa que o secretário não fica sabendo, não chega. Então, como chega mais fácil no vereador, está livre acesso, chegar na secretaria, me procurar e colocar e dizer o nome do estagiário para a gente poder tomar as medidas cabíveis. Muito bem. Quais são os convênios hoje do Estado ativos na secretaria? Convênios de exames, de consulta, de cirurgias. Então, hoje nós temos o convênio, o único nosso convênio que é vigente é o do CIS. Então, assim, como todo mundo sabe, eu também não estou aqui para ficar falando das dívidas, mas existem, estamos pagando, parcelamos e estamos trabalhando com o que temos, que é muito pouco, mas estamos conseguindo desempenhar a nossa função. No CIS, que era o consórcio, nós, o Cantagalo, somente o município de Cantagalo, ficou devendo R$85 mil, que seria agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Tanto era cota normal quanto cota extra, que geralmente, incrivelmente, elas estouraram em setembro e outubro, elas estouraram. Mês de setembro foi o mês que ela mais estourou a cota extra. Então, todos esses meses sem pagar. Então, o filho é nosso, a gente assumiu a responsabilidade, a gente sabe que a população não pode pagar por isso, a gente negociou e começamos a pagar. Então, hoje, no momento, nós só temos o SIS. O SIS também está passando por um processo de reformulação de sistema, por causa de licitações erradas, talvez. Um estudo tem uma nova direção no SIS, tem um novo administrador, que é o prefeito Gelson Costa, diga-se de passagem, um dos prefeitos que é modelo para a nossa região aqui de administração. Então, assim, ele está fazendo várias reformulações e nós estamos tendo um pouco de dificuldade nas especialidades, mas já temos 25 especialidades em aberta, pelo motivo desses novos credenciamentos, porque existia muita coisa irregular dentro do SIS. Então, foi feito um levantamento entre o grupo de prefeitos e onde eles chegaram a essa determinada decisão de fazer novos credenciamentos. Então, a partir desse término de credenciamento, nós vamos ter, em vez de 52 especialidades, 56. Exames ainda não temos. Então, assim, vocês vão ouvir falar, e é bom que a população que esteja ouvindo hoje a sessão da Câmara saiba que não é um problema só de Cantagalo, a dificuldade dos exames, não é só o nosso município, são os 13 municípios que pertencem ao consórcio, o CIS Centro-Oeste. Então, assim, vocês vão ouvir reclamações, não tenham dúvida disso, mas orientem o paciente a me procurar. Porque o que a gente está fazendo em contrapartida? Como o CIS está fazendo credenciamento, eu acho que todo mundo sabe como que é o processo licitatório. Toda licitação, você tem que ter, no mínimo, 3 orçamentos para se abrir o processo licitatório. E como não é um exame, são vários, então é um trabalho minucioso. Com certeza, em 60 dias ainda não está regularizado. O que o município está fazendo hoje? Nós estamos correndo atrás desses orçamentos, coisa que nunca teve antes também, e vamos ter esses exames de alta e média complexidade para o município poder oferecer em situações de emergência, porque hoje eu tenho consulta especializada, mas eu não consigo suprir o exame. Então, o que o município vai fazer? Licitação. Então, a gente já está em processo licitatório para resolver a questão dos exames. E também estamos buscando uma outra saída, que seria para poder minimizar os problemas da população, que a gente sabe que saúde não pode parar, que a gente vai amanhã, tem uma reunião marcada com o pessoal da Siscop, para ver a possibilidade do município voltar. Porque é de conhecimento até do próprio vereador, que desde 2000, não vou lembrar o mandato do prefeito, que ficou uma dívida enorme. Mas, graças a Deus, essa dívida sumiu. 2000. Então, a gente vai conseguir voltar, desde que a gente vai fazer a reunião amanhã, administrativa, com o pessoal do financeiro, colocar os pós e os contras, o que é melhor para a população em si. Secretária, e sobre os exames, o pessoal faz um exame e eles não têm condições de pagar os outros. Aí eles acabam perdendo aquele por perder o prazo e não conseguir os exames. Isso, a gente pode ajudar a defender um esclarecimento seu. O pessoal está reclamando bastante, e nessa parte de exame, cirurgia e outros mais atendimento, que é fora do município. Então, é isso que eu estava explicando. A nossa dificuldade hoje não é só do município de Cantagalo. São 13 municípios que pertencem e compram o serviço do consórcio que está passando pela mesma situação. Não é só o município de Cantagalo. Então, está tendo dificuldade, sim, e é como eu falei, processo licitatório, infelizmente, ele é lento. E nós não podemos sair comprando exames aí, fazendo compra fora da legislação, irregular, para mim também, mais tarde, sair respondendo. Então, a gente tem que fazer o processo legal, temos que respeitar os espaços de tempo, mas não vamos deixar de fazer. O paciente, às vezes, paga o que é mais barato, e a gente sempre consegue um valor mais em conta, o pessoal acaba conseguindo. Só que, infelizmente, o problema dos exames, a gente vai ter ainda um tempo hábil para resolver, que é a nossa questão da licitação. Nós vamos conseguir resolver antes mesmo do CIS. Secretária, sobre a casa de apoio, foi resolvido ou ainda não foi resolvido ainda? Casa de apoio Curitiba, Cascavel? Foi. Tivemos licitações, por isso que eu falo, essa ponte dos vereadores, que são a voz do povo, e que eu penso assim, que depois de eleito, a gente é vereador de toda a população. Então, essa ponte é muito interessante.
eu gostaria de receber vários vereadores me perguntando, indagando, porque quanto mais informação sair, mais a população vai saber. Então, vai ter um pouco de paciência, talvez, em esperar, porque a gente não consegue resolver o problema de um dia para o outro. E as casas de apoio também tinham uma dívida, inclusive na Casa de Apoio Nossa Senhora Aparecida, de R$26 mil. Eu e o prefeito Jair e a vice-prefeita Dona Neuza estivemos lá no mês de março, visitando a Casa de Apoio, e fomos ver. Então, a gente não conseguiu atender nenhum paciente em relação de casa de apoio, de pensão, pós-alta de hospital, por esse motivo da dívida. Então, a gente foi lá, renegociou a dívida e a gente fez um pregão agora, pregão presencial, onde teve vários concorrentes e tivemos um ganhador e que vai fornecer agora a pensão para nós em Curitiba. Cascavel, da mesma forma. Cascavel, eu até tentei negociar para a gente fazer uma compra via dispensa para atender os pacientes de câncer, que é um paciente que não pode esperar. Mas a mulher foi curta e grossa. Ela falou, Cantagalo nunca me pagou certo, então, desculpa, você pode ser verdadeira, mas eu não vou te atender. Então, a gente teve essa porta na cara. Então, a gente fez a licitação, respeitou, e agora temos o atendimento em Cascavel também. Secretária, leite derramado não junta mais, nós temos que cuidar para não derramar. O passado é o passado, nós estamos no presente, já estamos no 6º mês. Adote a frase do prefeito do Virmonde. Não estou aqui para ficar me lamentando, como eu herdei o município. Estou aqui para resolver os problemas. Sobre os veículos da Secretaria de Saúde, quantos tem hoje em atividade e quais são? Aí fez uma pergunta bem complicada, porque, para mim lembrar, sim, eu tenho um chefe de transporte que responde por esse setor. Mas nós temos 5 MOB novo, que chegou no final do ano passado. Temos uma ambulância, a nossa ambulância de suporte básico, que, inclusive, vou frisar, aceito a sua frase, acho muito bonita, mas a gente aprende com os erros do passado. Se você não aprendeu o que você errou lá atrás, não vê o erro lá atrás, você não consegue consertar na frente. Então, vale lembrar, nós estávamos sem ambulância no início do mandato, passamos por dificuldades imensas. O senhor já trabalhou como vereador na Secretaria de Saúde, como motorista, sabe a necessidade. Na hora que você tem uma transferência, você precisa do carro. Então, nós não tínhamos o carro. Infelizmente, eu encontrei essas dificuldades, eu encontrei mesmo. Eu cheguei e perguntei, nós fizemos quase que abrir uma sindicância para saber onde estava a ambulância, porque ninguém sabia. Então, a gente, graças a Deus, consegui, levantamos empenho na prefeitura, a ambulância realmente não tinha nada devendo, nada de saldo devedor, estava pago. O último depósito feito em dezembro de 2016, mas não tinha concluído o serviço. Então, a gente correu atrás e conseguimos a ambulância no início da gestão. Temos a Doblozinha, que não tem condições de uso para transporte de paciente fora, porque ela já estava, nos últimos 3 meses do ano passado, era a única que fazia o transporte para urgência e emergência, e, assim, pelo menos das 10, 12 transferências que teve, 8 eles pararam no SAL porque ela não andava, então tinha que trocar e emprestar o do SAL na estrada. Aí a gente ficou com 2 palhos de endemia, né, que é da vigilância em saúde, não somente de endemia. Temos 2 palhos no Cavaco, um hoje está em uso, o outro hoje está na oficina, porque a gente está restaurando a frota aos poucos, até mesmo porque ela ficou bastante sucateada, e, assim, a segurança do paciente em primeiro lugar. Então, a gente está colocando o carro primeiro nas boas condições para depois rodar. Temos uma Doblozinha que também estava encostada numa oficina, a Doblozinha de 7 lugares. Temos uma Ducato que está rodando, que ela estava também encostada com alguns problemas mecânicos. A gente teve que mexer na suspensão dela no início para poder rodar e atender a demanda. Temos o ônibus. Temos uma Ducato que estava também em Pato Branco, numa oficina há mais de 1 ano, né, parada, que ela está aqui, saiu a licitação há mais ou menos uns 15, 20 dias, se não me falha a memória, de autorização de peças. A gente vai começar a mexer nessa Ducato também, que foi uma das remessas novas que a gente recebeu há uns 2 anos atrás. E agora nós temos, no momento, isso concreto, que a gente já fechou o contrato da licitação, uma ambulância que a gente ganhou, uma emenda de 120 mil do governo do Estado, através do deputado Bernardo, e isso já é real. Então, assim, a nossa ambulância vai vir,
foi comprado, a gente teve que entrar com uma contrapartida, porque para ter um suporte básico e ela estar completa, não é só com 120 mil. A gente entrou com uma contrapartida de 17 mil reais, que conseguimos brigar bastante na hora da licitação. Então, a gente tem essa ambulância que é concreta, que em 40 dias, provavelmente, ela vai estar rodando no município, que é um carro zero. Temos outra emenda de 120 também para chegar, que a gente já definiu o carro que é a necessidade, porque, assim, como eu já falei, a gente como profissional, a gente sabe das necessidades dos funcionários lá dentro. Então, segundo o que o pessoal, conversando com o pessoal de endemias, que eu já trabalhei na época aí do grande crescimento do Aedes aegypti, que a gente teve que colocar a bomba nas costas e saindo fazer fumacê. Então, era muito triste nós só termos o palio para estar fazendo esse transporte dos venenos. Eu, em si, fiquei 15 dias intoxicada por a gente ter que carregar o veneno dentro do carro. Então, a necessidade deles é um carro utilitário. Então, eles fizeram uma reclamação, existe uma ata, onde era para ter sido comprado naqueles 5 MOB. Mas, como diz, o leite já está derramado, agora nós vamos consertar. Temos mais uma emenda e vamos comprar esse carro utilitário e mais uma dublozinha para suprir nossas necessidades. Secretária, do teu conhecimento da ambulância, que ela é cedida por Vermonde, inclusive eu estava no posto de saúde, chegou o motorista do Vermonde com ela, com a maca, e concordo ser uma parceria, ajudar o município, mas seria um motorista oficial do município para ir acompanhar a ambulância. E, enquanto isso, a ambulância está no Vermonde, um paciente de alta, que seria com maca, em Guarapuava, e passou a tarde ligando no posto de saúde e não atenderam. O marido da mulher também ligou e não foi atendido, e no outro dia de manhã daí foram buscar essa alta, na terça-feira. Então, assim, vereador, como eu já falei, isso é bom nominar essas porque eu levo isso como reclamação e uma crítica construtiva, porque eu preciso consertar onde está o erro, qual foi o funcionário que não atendeu, em que período que ligou, levantar toda essa questão, porque a gente sabe que a rotina do paciente quando interna não é o paciente que liga solicitando a alta, é o hospital que liga ou para o secretário, que eu passei em todos os hospitais e dei o número do meu celular, né? Então, assim, essa é a rotina. Quem liga solicitando o transporte é o hospital. Então, assim, é bom a gente ter nominal o nome do caso que aconteceu para mim poder fazer o conserto, ver onde está o erro e quem foi que esqueceu. Quanto à questão de emprestar, o Vermonde está sendo muito parceiro para a gente, porque nos primeiros dias de mandato até vir a ambulância, a gente só fez transporte de pacientes com a ambulância deles, então a gente não tinha. No início, ele mandava o motorista dele, por uma opção do próprio chefe de transporte e ter a confiança no próprio motorista que vai fazer o transporte, a gente só empresta o carro agora, como a gente já acabou emprestando algumas vezes as nossas ambulâncias para eles. Uma delas, para fazer transporte, porque é imprevisível. Ontem, por exemplo, foi um dia, eu tenho uma ambulância, e ela, inclusive, estava na oficina para trocar rolamento, porque estava roncando muito, e ela ficou, porque ela fez sexta, sábado e domingo transferências, e nenhuma foi Guarapuava, foi todas Campo Largo. Então, o carro judia, não tem tempo para você encostar e fazer uma manutenção. Então, ela chegou com esse problema, a gente encostou ela para fazer a manutenção, e rezando para que não acontecesse nenhuma transferência, mas, infelizmente, saúde não se prevê, e nós tivemos 4 transferências ontem. Então, todas eu dependi do município do Vermonte, porque a minha estava na oficina e só chegou as peças no fim da tarde. Então, assim, com chave de ouro, fechei 11h30 da noite. Então, assim, às vezes é imprevisível mesmo. Por isso, a nossa necessidade, a gente está... posso dizer assim, eu vou falar por mim, até pela própria administração, a gente está tentando resolver os problemas da maneira com que eles vão chegando, e não criando mais problema, porque, às vezes, se você não souber resolver na hora, por exemplo, de uma transferência, você acaba criando. A gente sabe que todo paciente que está ali esperando, ele precisa ser atendido na hora. Então, pensa a gente lá, sem ambulância, e não podendo fazer o transporte. Então, a gente está correndo atrás para melhorar mesmo o atendimento. Mas, muito bem. Inclusive, você falou de prova, a gente pode pegar o nome e pegar o documento das pessoas que faziam a reclamação. Exatamente. Eu acho que isso... Inclusive, ontem tinha transferência e o carro estava no Vermonte de volta. Então, é isso que a gente ouviu, né? E não é... Posso pegar o documento, o nome das pessoas, tenho certeza que eles vão falar, então eles vão ter que assumir. Eu penso assim, vereador, não é nem questão de prova.
É concreto, porque assim, eu acredito que se eu fiz algo de errado, eu preciso ser penalizada. E não é nem provar ou a população ficar com medo. Nós temos que saber os nossos direitos. É o nosso direito, então ele tem o direito de fazer a reclamação. Mas ele também, às vezes, tem o dever de ouvir a nossa posição e a nossa justificativa nesse caso. Então, assim, não é nem questão de prova ou assustar a população. Tem reclamação? Pode me procurar. Eu acato as reclamações e vamos tentar resolver. Os motoristas que estão hoje no trabalho da Secretaria são suficientes para realizar todos os transportes? Hoje, sim. Tempo, vereador. Quero agradecer a presença da secretária, quero deixar bem claro que não tenho nada contra a administração do município. Só quero ajudar a esclarecer o que a população nos cobra. E ainda dizer à secretária e ao prefeito que estou à disposição para ajudar no que for preciso. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Elias. Então, tem algum outro vereador que tenta fazer alguma pergunta para a secretária? Então, Me cede a palavra, senhor presidente. A palavra à vereadora Sinir. Quero cumprimentar novamente o presidente, a vereadora, os demais vereadores, as pessoas que estão nos visitando nessa casa, nessa noite, e as pessoas que nos acompanham pela internet, né? E também quero cumprimentar os colaboradores da casa também que se fazem presente. Boa noite, secretária. É o seguinte, eu quero só fazer uma... Eu fui procurado pelo Valmir dos Santos, da localidade de Centrinho, no Cavaco. Ele autorizou que eu trouxesse, falasse o nome dele. Ele esteve procurando um médico no Cavaco, e o médico estava lá, e o médico disse que não podia atender a criança. Aí ele pensou que de repente o médico já estava se deslocando para a sede do município. Mas não, isso foi na parte da manhã. Aí ele falou, não, mas ele foi na lanchonete, onde o pessoal faz a refeição, o médico estava fazendo a refeição. Daí ele ficou preocupado, né? O que está acontecendo? Por que ele não quis me atender? O nome dele é Valmir dos Santos, é uma criança mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, ele esteve aqui e foi atendido. Então, eu só queria passar para a secretária, com certeza, não é do teu conhecimento, e eu tenho certeza que você vai tomar as devidas providências. Seria essas as minhas palavras. Palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Jacir. Quero dar as boas-vindas à nossa secretária Roberta, né? Cumprimentar os nossos parceiros visitantes, vereadores, internautas e nossos ouvintes da Rádio Catagal. Secretária, conheço há muito tempo, né? Como na área da saúde, como enfermeira. Posso até dizer que pude acompanhar alguns trabalhos da Vossa Senhoria, em outros mandatos e nesse também. E dizer que na área da enfermagem, tu tem uma boa nota da minha pessoa. E na área de secretária, estamos em fase experimental ainda. Quero torcer, pedir a Deus que lhe dê força, que faça um bom atendimento à nossa população candagalense, que é o que nós precisamos. Assim como eu sou munícipe, tenho a minha família, preciso de atendimento, do qual hoje ainda fui procurar atendimento, e também vou fazer minhas visitas, então eu quero que seja bem atendida a nossa população candagalense. E quero lhe fazer uma reivindicação. Tenho participado bastante ali, na área da farmácia, quando tu colocou ali que tem os 2 estagiários, né? E tem uma excelente, uma pessoa como a farmacêutica, que é a Helena, né? Mas vejo assim, que na parte dos idosos, pessoas mais idosas, gestantes, né? Precisava talvez uma atenção melhor dessa parte, porque não tem não vi lá, hoje estive olhando, talvez colocar na parte da tarde, que tivesse algum indicativo lá, que o idoso tivesse a preferência, porque pessoas que vêm no interior, às vezes, fica reprimido em chegar e cortar a fila, né? Então, que pegasse, de repente, um estagiário, ficasse mais próximo ali e acompanhasse essa pessoa para não ficar muito tempo lá, em pé ali, aguardando na fila. Gostaria que a senhora fizesse esse tipo resolver esse tipo de situação para também amenizar a situação das pessoas mais idosas, as pessoas que não podem ficar muito tempo em pé ali. Seria essa a minha explanação. Parabenizo a Vossa Excelência aí pela explanação da Vossa Senhoria e muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Isaías.
Então, quero cumprimentar novamente o presidente, a vereadora, os demais vereadores. Novamente, cumprimento todos os presentes, internautas. Em especial, cumprimento a minha amiga e secretária, Roberta. E quero iniciar minha fala, Roberta, te parabenizando pela coragem e pela iniciativa de logo após o primeiro requerimento que lhe foi encaminhado, você teve a coragem e a determinação de vir aqui encarar uma plenária e responder tudo aquilo que foi te perguntado. Porque é o seguinte, gente, no ano passado eu não era vereador, mas eu já tinha pretensão política, eu sabia que eu ia concorrer uma eleição, e eu acompanhei aproximadamente uns 80% da sessão aqui na casa. Os funcionários que trabalhavam aqui podem comprovar isso aí. E teve secretário aqui da gestão anterior que os funcionários da casa afundaram o carreiro de tanto levar requerimento lá na prefeitura para o secretário vir prestar esclarecimento aqui e nunca veio. Então, parabenizo você, Roberto, pela tua iniciativa, e isso aí mostra o teu respeito com essa Casa de Leis, que te encaminhou um requerimento e você logo em seguida veio aqui trazer esclarecimento. Quando é citado ali que não adianta chorar pelo leite derramado, eu discordo, porque às vezes o leite derramado ele causa um problema tão grande que compromete o andamento do trabalho da pessoa. Logo no início do meu mandato, eu tive contato com o antigo secretário da administração, que era o Rildo, e o Rildo me mostrou um documento que é essas cartinhas que às vezes a gente, por um problema financeiro na vida da gente, a gente recebe do correio, que é uma cartinha do Serasa, mas ela não estava endereçada para ninguém. Sabe para quem que ela estava endereçada? Ela estava endereçada para o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde estava com o nome sujo. Então, esse leite derramado causou muito transtorno, porque como que uma pessoa com o nome sujo vai conseguir comprar alguma coisa? Conseguir comprar medicamento, equipamento, conseguir consertar a ambulância na oficina, se ela está sem crédito? Assim não tem como. Então, o leite derramado ele trouxe muito problema para o desenvolvimento do trabalho da Secretaria de Saúde. Ali a Roberta falou sobre alguns veículos que estavam retidos nas oficinas da região aí. Eu tive a oportunidade com o vereador Everaldo de participar de um resgate de um veículo da saúde que estava praticamente abandonado lá no município de Pato Branco. Chegamos lá, infelizmente, era uma Ducato, que está fazendo muita falta aqui no município, criando telha de aranha, e graças a Deus conseguimos recuperar, já está no pátio de máquina esperando licitação, e dentro de poucos dias vai estar rodando. Então, o que eu tenho para falar é isso. Roberto, eu quero te dizer que eu sou presidente da Comissão de Saúde, e eu presido essa comissão com muita honra e muita alegria. E eu quero dizer que eu sou um dos vereadores que mais frequenta o posto de saúde do município. Está aqui a Roberta para desmentir vocês, caso alguém não acredite. Inclusive, quero agradecer, em especial a Roberta, e mandar um grande abraço para todos os funcionários da saúde, que inclusive estive almoçando lá ontem. Um baita almoço feito pelos funcionários da saúde, tinha aproximadamente umas 25 pessoas, todo mundo me recebeu muito bem, então eu me sinto bem, eu me sinto feliz quando eu visito o posto de saúde e gosto de conversar com as pessoas. E seguinte, Roberta, eu quero te parabenizar também pelas coisas boas, porque às vezes você vem aqui e acaba respondendo só supostos problemas, e a gente sabe que muita coisa boa já foi conseguida. Posso citar a questão da moralização do setor da saúde no nosso município. Hoje, os carros são utilizados para atender paciente. A gente sabe que nem sempre foi assim. A gente sabe que cada funcionário é contratado para uma função, ele está desempenhando aquela função. Nem sempre foi assim. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, já tive acompanhando diversas entregas de equipamento, de medicamento, porque eu sempre faço a conferência junto com os profissionais de saúde. Parabenizo você pelo número de médico contratado, que acho que é o número recorde do município, nunca teve tanto médico no Cantagalo. E só para encerrar, eu queria que você me passasse qual que é a previsão de inauguração do nosso novo posto de saúde lá da Serve, porque tenho certeza que é mais uma unidade de saúde que vai estar aqui para
para atender a nossa população. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, e no que precisar pode contar comigo, que o nosso objetivo é atender bem o nosso povo e não fazer politicagem. Muito obrigado, presidente. Palavra, senhor presidente. A palavra, Ciro José de Abreu. Primeiramente, quero dar uma boa noite a todos, presidente, vereadora, secretária, seja bem-vinda, demais vereadores, a todos vocês que nos acompanham aqui presente e também pelos veículos de mídia. Eu tenho 2 questionamentos para a secretária, e daí quero passar a palavra para outro vereador. Também parabenizar o vereador Elias pela iniciativa de convidar a secretária. Eu acho que se as coisas estão fluindo muito bem, ninguém chama a secretária, né? Quando tem alguma coisinha que a população chega até os vereadores, é convocado, é interessante isso aí, porque a população também tem que ficar sabendo, tomar conhecimento das coisas que acontecem. Então, às vezes, é mais fácil, tem um melhor conhecimento com o vereador, então tem mais liberdade de... E a gente, tendo as informações, a gente não pode abdicar de tentar resolver. Vou fazer uma pergunta que não tem cunho pessoal, nenhuma das minhas explanações, porque recentemente passei por um problema de enfermidade na minha família. Tudo que precisei da Secretaria de Saúde foi, né? Até agradeço, secretário, mas a gente tem que ser imparcial nas coisas aqui, então eu tenho por obrigação fazer esse questionamento, porque às vezes pode ser a dúvida de alguém que está lá na casa nos escutando, né? Tem um relatório de diárias aqui, inclusive está no site da prefeitura, quem quiser pode acessar lá, pode ver, né? Então, em 5 meses e 10 dias de mandato, tem praticamente R$6.000 de diária em nome da secretária, né? A gente sabe que a filosofia do momento é economizar, é conter gastos, Então, gostaria de saber da secretária que mais ou menos explicasse essa quantidade de diárias aí, fundamentasse. Então, vereador, muito bem lembrado. Como eu falei, se você não tem nada a esconder, não tem por que você fugir. A gente fez a prestação de conta minuciosa na Secretaria de Saúde para os conselheiros, fizemos no quadrimestre aqui na Câmara, mas eu vou repetir mais uma vez o questionamento das minhas diárias. Então, assim, é imprevisível cada urgência, emergência, você ter o dinheiro ou o motorista ter o dinheiro para a viagem. Essas diárias não são diárias minhas, são ressarcimento de dinheiro que eu dou na hora que o motorista vai fazer a transferência. Então, não é uma. E depende muito do local. A gente tem uma lei da diária, que, inclusive, está sendo visto com o jurídico, que é a 952, se não me falha a memória, /2015. Que ela, assim, se você for ver ela bem a fundo, porque é uma lei, a gente tem que seguir a lei, tem algumas coisas dela que teria que ser reformulada. Então, provavelmente, aí vocês vão ter alguma coisa para estar reformulando esta lei de diária, né? Que, na verdade, ela não está bem correta como deve ter. E, assim, não é diária minha, é ressarcimento. Existem as minhas diárias, quando eu tenho o curso, eu retiro diária também, mas a maioria não é minha, é ressarcimento pelo dinheiro que eu dou para o motorista viajar. Às vezes precisa trocar um pneu que não tem como eu largar com dinheiro. Nós não temos nada aqui, não tem uma conta de um fundo municipal onde eu possa tirar ou gerar um cartão, por exemplo, onde o motorista possa fazer a compra. Tem que consertar um pneu. Eu tenho essa conta, eu posso passar o cartão, que é o que vai gerar mais credibilidade e lealdade no que vai estar fazendo. Então, muitas vezes eu tenho que tirar o dinheiro do meu bolso e aí eu tenho que ressarcir com as notas. Mas eu tenho todas as notas para poder comprovar. Num segundo momento, eu posso dar a resposta melhor ainda ou enviando um ofício à vossa pessoa para lhe justificar cada centavo desses R$6.000, no montante dos 5 meses. É que eu já ouvi de motoristas que eles pagam do próprio bolso. É ressarcimento. Mas eles vão lá para receber o ressarcimento. Até, inclusive, uns fizeram o questionamento de ser adiantado, porque talvez eles não tenham dinheiro para se alimentar lá, para depois ir receber. Isso foi, né, conversa de um motorista lá da saúde. Talvez não seja verdade, né, por isso que eu estou perguntando aqui. Mas não vou falar o nome dele, porque não me autorizou. Mas é um caso que também trago, que às vezes eles podem não ter o dinheiro para pagar lá, para depois vir ter o ressarcimento, né? Então, talvez tenham alguma... Não esteja batendo as informações. Eu falo assim de conhecimento meu e do que acontece. Se ele reclamou, tem que estar baseado em alguma coisa, porque em momento algum sai o motorista viajar sem dinheiro. Em momento algum. Eu tiro do meu bolso
e dou o dinheiro para eles viajar, em momento algum, porque eu sei, eu sou enfermeira, eu fiz várias transferências e eu já fiz em gestão passada e não recebi nem R$10, nem R$20. Inclusive, numa última transferência ano passado, eu acabei passando mal e quem me deu uma água mineral foi o senhor do Tio Patinhas, porque eu desci com náusea. O motorista mandou eu esperar ali, que ele ia fazer mais algumas coisas, e a gente não tinha. Então, eu sabendo da necessidade e da dificuldade, eu procuro não deixar. Então, a gente tem que averiguar, às vezes, bem esse caso, à parte, porque se ele fez uma reclamação, talvez aconteceu com ele, passou batido para mim, mas eu, em momento algum, deixei alguém viajar sem dinheiro. Cede um gancho, por gentileza, vereadora? Vontade. Secretária, estamos tendo vários problemas com diárias aqui na nossa Câmara de Vereadores, né? Inclusive, hoje estamos aí já se encaminhando para uma, acredito eu, para uma nova CPI, né? E, a título de informação, de repente, para se precaver, para a senhora não ter que responder mais tarde, se talvez achar um outro meio, né? Acho eu, imagino, um outro meio de ressarcir esses motoristas, que tivesse lá talvez um fundo, um recurso lá na secretaria, penso comigo, para evitar mesmo que mais tarde a Vossa Senhoria venha responder aí via Ministério Público, através, por causa de excesso de diárias, em seu nome. Com certeza, vereadora, como eu já falei, a gente sabe que o que é legal, o que é ilegal, e a gente está trabalhando para consertar. Eu não tenho intenção nenhuma que saia por isso está saindo o ressarcimento, não tenho intenção nenhuma que saia um valor exorbitante no meu nome, onde seja injustificável. Todas eu tenho justificativa, elas são justificáveis. Inclusive, cada real que eu dou para fazer a transferência, eu coloco o motorista, porque não vou pagar só o motorista, tem a técnica que vai junto, e a cópia do espelho da solicitação, que é uma prova, onde foi fazer a transferência para determinado local. Mas a gente pode estar fazendo um segundo momento aí com a comissão nessa questão de diária, porque eu acho que a Câmara do Vereador é muito ativa e pode nos ajudar muito nessa questão. O segundo questionamento, você ainda me tem em tempo? Está encerrado o tempo. Então, não, está encerrado o tempo, então eu abdico da pergunta. Então, convido a secretária para fazer as suas considerações finais. Aí. O microfone está 5 minutos. Então, vou dar umas considerações aqui que eu acabei esquecendo de apresentar as nossas ações aqui, fui falando meio que determinado as perguntas. Então, assim, eu gostaria de ressaltar que a gente tem uma meta de trabalho, uma forma de trabalho diferente. A gente está tentando direcionar na questão, como eu já falei, eu sou funcionária pública, a dificuldade de você ter uma educação continuada. Então, a gente já fez esse ano um curso de urgência e emergência. Se vocês ouvirem falar, fazem muita pergunta no 192. O 192, no nosso município, ele ainda não está trabalhando como um SOS, que tem que ser urgência, emergência. Ele trabalha mais como informação. Mas o 192 é essa a função dele. Ele é urgência e emergência. Então, assim, as pessoas perguntam mesmo, falam, está perguntando quanto tempo da minha dor. Nós precisamos perguntar. Porque se você for num município, por exemplo, vizinho, que é Laranjeiras do Sul, e que tem o SAMU, na hora que você liga no 192, ele vai te encher de perguntas, sim, onde ele tem que saber colher dados para saber que tipo de atendimento e quais são os profissionais que vão se deslocar a esse local de atendimento. Então, no 192 a gente tem dessa seguinte forma: quando eu vi a dificuldade dos funcionários, e eu senti essa dificuldade quanto funcionário, eu contratei do meu bolso e paguei um professor, que inclusive foi meu professor de pós-graduação, para fazer um dia de intensificação de educação continuada dos profissionais de urgência e emergência, desde o motorista até o técnico, só com exceção do médico. Então, assim, eles tiveram um dia inteiro de treinamento técnico e prático mesmo, mais prático do que técnico. Foi muito proveitoso, todos eles estão, diga-se de passagem, muito contentes. Todo mundo pediu, quando acabou o treinamento, quando que a gente teria mais. Então, assim, é uma das nossas propostas de governo. A gente tem também, eu acredito, aí que entra a ajuda do vereador, nós temos um recorde na quantidade de médicos, 40 horas semanais. Então, assim, aí quando eu falo 40 horas, aí pode gerar uma pergunta: será que todo mundo está cumprindo? Aí que eu preciso da ajuda do vereador, que tem um tempo mais hábil, talvez um tempo maior,
para estar passando nessas unidades e vendo, tipo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde, se o médico está permanecendo na unidade, porque a proposta é 40 horas semanais. Ele está lá para cumprir o horário dele de manhã, das 8 às 5. 40 horas. Então, aí é a ajuda do vereador. Então, a gente tem esses profissionais para manter, inclusive, a unidade aberta no horário do almoço. Gostaria, assim, de lembrar também que a gente ganhou, ainda não veio a adesão, mas nós ganhamos 40 mil reais em equipamentos de fisioterapia. Isso já é real, mas nós não tivemos a adesão ainda porque o próprio governo do estado está mandando por demandas. Então, gostaria também, mais uma vez, de agradecer ao convite do vereador para vir prestar esclarecimentos e, assim, me colocar à disposição. E colocar mais uma vez, eu sou um cargo político, mas a minha intenção não é política, então eu tenho a intenção de trabalhar da forma correta, aceito sugestões, não tenho gabinete, é uma sala que fica aberta o tempo todo, de livre acesso, atendo todo mundo. Críticas para mim são construtivas e tudo a gente tem que achar uma saída, né? Muito obrigado, presidente, por esse espaço também. Obrigado aos ouvintes, né? Espero ter sanado muitas dúvidas, mas indiferente, dúvidas vão surgindo e a gente se coloca à disposição na secretaria para estar colocando essas dúvidas em dia. Então, muito obrigado, Roberto, por vir fazer os esclarecimentos e seja bem-vinda a hora que quiser nessa Casa de Leis. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei do Legislativo Municipal de número 4 de 2017. Parecer número 15 de 2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 4 de 2017 de autoria do Poder Legislativo Municipal. Nós, integrantes da comissão acima mencionada, reunidos, tendo em mãos para análise o projeto de lei número 4 de 2017, de autoria do Poder Legislativo Municipal, após amplo estudo sobre o mesmo, concluímos pelo seguinte. Conclusão. Esta comissão, após apreciar o referido projeto e levando-se em consideração os objetivos apresentados, opina pelo parecer favorável ao referido projeto de lei, devendo assim cumprir com seus objetivos e afins. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cantagalo, em 22 de junho de 2017. Presidente Maria Lúcia Mansão, membro Alzenir Mendes dos Santos, relator Everaldo Viola Preto. Coloco em votação o referido parecer. Quem for favorável se mantenha como está, quem for o contrário que se manifeste. Então fica aprovado o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente ao projeto de lei de número 4 de 2017 de autoria do Legislativo Municipal. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo Municipal de número 4 de 2017. Projeto de lei legislativo número 4 de 2017. Súmula. Declara de utilidade pública a entidade que menciona. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 4 de 2017. Coloco em votação o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 4 de 2017. Quem for favorável se mantenha como está, quem for ao contrário que se manifeste. Então fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 4 de 2017.
Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da súmula do projeto de lei de número 10 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 10 de 2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar elemento de despesa e proceder à abertura de inquérito especial no Orçamento Geral do município para o exercício de 2017. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo Municipal de número 10 de 2017. Quem for favorável se mantenha como está. Quem for o contrário, que se manifeste. Então fica aprovado o projeto de lei do Executivo Municipal de número 10 de 2017. Palavra livre. Se tem algum vereador tem o uso da palavra, está à disposição o microfone. Vamos seguir a ordem, presidente, da palavra livre? Então considerando ali, então vamos ter a palavra livre e vamos seguir, porque depois nós vamos ter uma extraordinária. Então, considerando o regime de urgência do projeto lido na sessão de hoje, conforme o artigo 91, parágrafo 1º e 2º, solicito aos nobres vereadores a aprovação que seja feita da sessão extraordinária para a segunda discussão e votação do mesmo. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for o contrário, que se manifeste. Então, dessa forma, fica convocada a sessão extraordinária para daqui 15 minutos e declaro encerrada essa presente sessão.